Olá, estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco hoje é a professora Guiomar Coura. Tudo bem, professora? Tudo bem, Cláudia. Seja você? muito bem-vinda. Obrigada. Professora, nos diga o que você preparou para essa aula especial de hoje. Então vamos lá, né, Cláudia? Como você já introduziu, olá, estudante. Vamos relembrar, então, alguns temas que nós estudamos, né, durante as aulas. E, para iniciar, vamos lá, né? O que nós vimos aí nas nossas aulas? Primeiro, eu gostaria de pedir também, né, estudante, corre lá se você não está com o PET aí nas mãos, porque nós vamos corrigir alguns exercícios aqui também durante a nossa aula, mas para isso você precisa estar com o PET em mãos, ok? Então, vamos lá. O que nós estudamos aí, né, esses dias foi editorial e texto de divulgação científica. Então, vamos lembrar aí alguns tópicos que nós mencionamos aí, né, trabalhamos durante as aulas. O que vem a ser o editorial, né? O editorial é um tipo de texto jornalístico também, assim como a notícia, a reportagem, né? Utilizado em jornais e revistas. Então, é só jornal? Não, revista também pode publicar aí, né, ter os seus editoriais, ok? Tem por objetivo informar, então isso quer dizer que por meio do editorial nós também obtemos informação, ele fala a respeito de um determinado acontecimento, de um fato, mas sem obrigação de ser neutro. Essa é a diferença entre o editorial e a notícia. Porque a notícia, embora ela transmita ali, ela informe também, ela traz um fato, né, de repercussão social, que é um acontecimento, não é isso? Mas não tem a obrigação de quem está transmitindo, né, veiculando a notícia, de trazer uma opinião diferente do editorial. Porque o editorial, ele pode ser baseado, né, em cima de uma notícia ali que teve grande repercussão na sociedade, por exemplo, mas ele traz também a opinião, né, da empresa jornalística ou do jornal ou da revista sobre aquele fato, sobre aquele acontecimento, ok? E são textos opinativos, é exatamente o que eu disse. E o editorial possui um fato e uma opinião. Nós falamos isso também, ok? Entendeu então, Cláudia, essa diferença aí também entre o editorial e a notícia? Perfeitamente. Ok? A notícia, ela é neutra, né? Ela traz ali o fato, mas não traz a opinião. Já diferente do editorial. Entendido? Entendido. Espero que você também, estudante. Vamos prosseguir aqui então. O editorial é um texto dissertativo. E por que dissertativo, professora? Porque ele traz ali a introdução do assunto, ele contextualiza, né? Na nossa aula, nós estudamos aqui um editorial, não foi isso? A respeito, né, daquela iniciativa que a prefeitura, né, reivindicação dos bares e restaurantes estarem aí abrindo, né, embora nesse período de pandemia, quais eram as reivindicações, não é isso? Nós trouxemos esse editorial para a nossa aula, tá lembrado? Então, ele introduz o assunto, ele traz uma introdução, o desenvolvimento do texto, que vai trazer ali, né, os argumentos, porque como é a opinião, o ponto de vista da empresa jornalística, vai trazer, então, os argumentos. Porque quando eu tenho uma opinião, não é isso, Cláudia? Eu preciso argumentar. Não é só axiologia, não é isso? Eu costumo falar para os meninos, né? Exatamente. A gente tem que sustentar a nossa opinião ali com alguns argumentos e que sejam sólidos também, não é isso? Então, vamos lá. E uma conclusão, e essa conclusão, né, ela traz ou uma sugestão, né, ou até mesmo uma solução ali para o problema. Apresenta, como nós já falamos, por ser texto dissertativo, uma introdução, desenvolvimento e conclusão. E a opinião dada no editorial é da própria empresa jornalística. E é por isso que, geralmente, o editorial ele não é assinado. Lembrado? Então, vamos prosseguir. Agora, o texto de divulgação científica.
Nós falamos na nossa aula também um texto muito importante, um gênero que está sendo muito importante, principalmente nesses tempos, né, de pandemia, textos que divulgam, que traz aí pesquisas, né, a ciência, os cientistas, né, como a ciência, os estudos científicos têm sido valorizados nesses últimos tempos, né, reconhecido aí o valor merecido dos nossos cientistas e pesquisadores. Então, é um tipo de texto expositivo. E por que expositivo? Porque ele expõe também um assunto, né, que vai ser tratado um determinado tema. E argumentativo, porque traz ali também o parecer, né, discursos de autoridade de pessoas que são conhecedoras do assunto. Então, é por isso que é argumentativo também. Ele pode trazer ali, né, o ponto de vista, o que a ciência vê diante, né, dos acontecimentos. Então, por isso que é argumentativo também. Possui a finalidade principal de difundir o conhecimento científico. É por isso que nós falamos que é um texto muito importante, um gênero muito importante, nesses tempos que nós estamos vivendo, porque traz conhecimento, difundir o conhecimento. As pessoas precisam de saber também o que tem sido estudado, não é isso? É de interesse de todos. E o desenvolvimento da sociedade. Nós precisamos de saber a respeito de determinados assuntos, porque traz impacto para as nossas vidas, interfere também nas nossas vidas, na saúde, por exemplo, não é isso? E muito utilizado no meio acadêmico, né? Porque nas faculdades, nas universidades, nós temos também cientistas, pesquisadores, pessoas que procuram aprofundar em determinado assunto. Então, lá nós demos o exemplo, né, de dissertações, teses, todos esses textos aí, eles são de caráter, né, de divulgação científica, porque trazem aí assuntos que estão sendo estudados nas academias, universidades, laboratórios, enfim. Relembrou? Então vamos lá. Linguagem clara, objetiva e impessoal, porque nós estamos falando de um texto aí, né, científico. Um texto escrito por pesquisadores, cientistas, então a linguagem é clara, objetiva e impessoal, e lembrando também linguagem formal, certo? De acordo com a norma padrão. Presença de termos técnicos da área, né? Porque se são cientistas, então a gente vai ter ali também terminologias, termos que são usados nesse meio. E escrito por pesquisadores e especialistas, nós já falamos, divulgado por meio de revistas e jornais científicos, né? Muitas das universidades, das faculdades, elas possuem aí revistas, né, para divulgar esses assuntos que vêm sendo estudados aí pelas academias. Livros, plataformas de divulgação científica, nós temos hoje sites também, né, que, embora trazem aí texto de divulgação científica, a linguagem que eles usam é mais acessível, né, porque às vezes são sites para alcançar adolescentes, jovens, crianças, então a linguagem ela é um pouco mais acessível, embora seja aí na norma padrão, né? E televisão, internet, enfim. Então nós temos vários meios, né? Nós podemos encontrar esses textos científicos em vários suportes, em várias plataformas, ok? Estrutura básica, né? É introdução, desenvolvimento e conclusão, mas não possui uma forma rígida. Por quê? Dependendo, né, do tema, do autor do texto, quem escreve esse texto, a quem ele é direcionado, esse formato aqui, ele pode mudar também. Entendido? Então, vamos lá. Agora, vamos para as nossas atividades. A semana 1 aí, na página 2. Vai lá, localiza aí. Isso, exatamente. Leia o texto a seguir e responda as questões. Mocinho ou vilão? Cláudia, esse texto ele é muito interessante porque ele vai falar sobre o uso de agrotóxicos. Nossa. Que não é uma coisa assim, né, que a gente sabe que é muito complicado. Às vezes as pessoas abusam aí, né,
desses produtos químicos nas plantações, muito complicado, não é isso? Nossa Senhora, isso prejudica a saúde, né? Exatamente. Então é um texto também de caráter aí informativo, traz aí a opinião de vários pesquisadores, cientistas, é o olhar da ciência sobre o uso desses agrotóxicos. Tá lembrado aí desse texto? Então vamos lá. A primeira pergunta: qual é o assunto tratado no texto? Nós já falamos aqui, né? A utilização de agrotóxicos em plantações, que pode causar danos à saúde e também às plantações, tá? Se não forem usados adequadamente, ok? Então vamos lá. 2. Transcreva as informações principais desse texto. Algo que nós precisamos lembrar aí, ó, é que as informações principais são aquelas que trazem a ideia central. É aquilo do que o texto está falando. Lembra que o nosso texto vai falar sobre a utilização de agrotóxico nas plantações? Então, todas aquelas partes do texto que trazem informações sobre esses agrotóxicos são as informações principais. Então, localiza lá no parágrafo, olha, ele começa assim: remédios para plantas, defensivos agrícolas, venenos contra pragas. Esses são alguns nomes pelos quais são conhecidos os agrotóxicos. Então, essa parte do texto aqui está falando sobre o tema central, a ideia principal do texto. Então, é uma informação principal. Entendido? Então, vamos lá, mais um, olha, o segundo parágrafo já começa com a ideia principal. Então, ó, os agrotóxicos podem ser usados em vasos de planta, jardins, pequenas roças ou grandes plantações, com o propósito de evitar que micro-organismos e também plantas daninhas que prejudiquem o crescimento dos vegetais. Então, já começa falando sobre agrotóxicos. Então, é uma informação principal. Entendido? Então, vamos lá. Outra dica aí, olha, outra parte do texto que também traz uma informação principal. Os resultados disso são dano à saúde do trabalhador rural. Por que, professor, essa parte é uma informação principal? Lembra que o título do texto fala assim, olha, mocinho ou vilão? Então, por que ele é mocinho? Ele é usado nas plantações? Sim. Traz alguns benefícios? Sim, se usado sob medida. No entanto, por que ele é um vilão? Se abusar aí, né, se ultrapassar a medida, pode trazer dano à saúde do trabalhador, que em geral aplica o produto sem proteção. Então, essa parte do texto, ela dialoga com a ideia central também. Entendido? Então, vamos lá. Número 2, leia o texto a seguir e responda. Texto Brasil do Sambaqui. É um texto muito interessante, né? Porque traz algumas informações aí que acrescenta também no nosso conhecimento, com certeza. Então vamos lá. Observe os trechos abaixo e classifique-os em informações principais ou informações secundárias. Vamos voltar lá no texto rapidinho. Fala lá, né, dos sambaquieiros, não é isso? Amontoado de conchas, traz referência a alguns povos que existiam, né, naquela região. Então, esse texto aqui, olha, informação principal. Lembra o que eu acabei de dizer? Dialoga com a ideia, traz a ideia principal do texto. E a informação secundária, ela traz informações que geram em torno da ideia principal. Então, as informações secundárias, elas vão ajudar aí no desenvolvimento do texto e vão se referir à ideia principal. Só não podemos confundir. As informações principais, elas dialogam diretamente, elas trazem ali explicitamente a ideia central do texto. E as informações secundárias, elas vão dialogar, obviamente, com a ideia
central ali, mas não são informações, né, que acrescentam aí no conhecimento, ok? Então vamos lá, olha. Um sambaqui que leva esse nome de origem tupi, que significa amontoado de conchas. É uma informação principal ou secundária? Informação principal, ok? Hoje, os sambaquis são considerados sítios arqueológicos. Está falando, já traz aqui uma informação, a ideia central do texto. Não está falando sobre os sambaquis? Então, informação principal. Letra C, lugares que guardam muito da história do homem e da natureza. É uma informação secundária. Lembra que não traz a ideia central aqui, ok? Dialoga, mas não traz a ideia central. Eles ganharam esse nome porque construíram os grandes amontoados de conchas e outros materiais. Informação principal ou secundária? Informação principal. Lembrando que sambaquis também são conhecidos aí como amontoados de concha, ok? Retire do texto as palavras-chave e escreva-as abaixo. Vamos lá. Lembrando que 10 palavras-chave são aquelas que trazem, que resumem o que o texto está falando. Então, ó, sambaqui, sim, uma palavra-chave, o texto não fala disso. Sítios arqueológicos, também resume a ideia do texto. Conchas, sim, sambaquieiros, amontoado de conchas. Professor, eu encontrei outras. Não tem problema, porque o que fala aí, né, as teorias, que em um parágrafo pode ter um monte de palavra-chave. Mas aqui, para ajudar aí nas informações a você construir a sua resposta, aqui as palavras-chave. Ok? Resume todo o texto. Semana 2, a página 6. Amar não é egoísmo nem posse, ok? Eu vou pedir aqui a Cláudia para estar lendo esse texto aqui para a gente. Cláudia, vamos lá, uma tirinha muito importante e tão necessária nós falarmos nesses dias que nós estamos vivendo. Pode ser? Isso, vamos lá, Cláudia. Amar não é egoísmo nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Lindo, né, Cláudia? Muito. Vamos lá, então. Qual é a relação da fala amar não é egoísmo nem posse com a ação de Armandinho? O que tem a ver essa fala com a ação dele? O que ele faz aí, Cláudia, nessa tirinha? Qual que é a ação dele? O que ele faz? É exatamente retirar, né, libertar o pássaro daquela gaiola. Então, qual que é a relação dessa fala com a atitude dele? A relação é que, ao desfazer as grades da gaiola, Armandinho demonstra que não quer manter um pássaro preso só para ele, porque o amar não é egoísmo, não é isso? Mas que deseja que o pássaro seja livre, assim como os outros pássaros. Então, amar é querer o bem do outro e não ter uma atitude egoísta. Não é isso? Sim, ser generoso. Ser generoso. Muito bem. Leia o texto a seguir e indique os objetivos do anunciante. Gentile a censura e liberdade de expressão. É um editorial muito interessante que acrescenta ali várias informações, não é isso? Para o leitor que vai discutir a questão da censura, a questão da liberdade de expressão, não é isso? Então vamos lá, da injúria também, né? Então, transcreva a opinião do autor em relação ao fato relatado. Lembra que fato é a ocorrência, é aquilo que aconteceu. E opinião é o ponto de vista. Então, lá no finalzinho do texto, ele fala assim, olha, a condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo publicou os tweets que quis e foi notificado. O vídeo não sofreu censura. Ele foi publicado e a condenação é justamente posterior ao vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo para saber se seria publicado ou não. Então, explicitamente aqui está a opinião de quem escreveu a respeito do assunto. Entendido? Então, vamos lá, na semana 3 aí, na página 10, ok? Carta ao El-Rei Dom Manuel. Eu vou pedir para a Cláudia estar lendo essa carta para nós aí rapidinho, porque é interessante, porque fala da nossa história também, né, Cláudia? Sim, claro. Senhor,
Domingo 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. E dali avistamos homens que andavam pela praia. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse por o mar quebrar na costa. Andamos por aí vendo o ribeiro, o qual é de muita água e muito boa. Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas, e muito bons palmitos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados. Beijo as mãos de Vossa Alteza, Pero Vaz de Caminha. Então, a gente já situa aí esse texto, não é isso, Cláudio? Que são as informações que vão perguntar aí, ó, na pergunta 1. Qual a provável época em que essa carta foi escrita? Período iniciado na segunda metade do século XV, estendendo até o século XVI, época em que os portugueses viajavam para colonizar novas terras, porque trata aí da expansão ultramarinha. Por qual que é a referência? Aqui o Dom Manuel e a assinatura de Pero Vaz de Caminha. Então, muito obrigado por essa aula. Acredito, né, que você aí tenha retomado os conhecimentos, aquilo que nós estudamos durante as aulas e as respostas aqui. E muito obrigada.